Olá, meus queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, estão aqui as instruções da nossa tarefa de arte dessa semana, tá bom? Prestem muita atenção nos slides, nas orientações e eu vou passar para vocês, tá legal? E da história que eu vou contar, como eu já contei para vocês, a história da nossa querida Raposa e a Videira. Até já! Bem, queridos alunos, então vamos iniciar aqui a nossa unidade 3. Ela é sobre contando histórias. Olha que legal. Todo mundo vai poder escutar uma história e também vai poder contar a sua própria história. Tá bem? Então, vamos lá. Olha só que legal. Nessa página aqui do nosso livro de arte, nós temos um pouquinho sobre a contação de histórias. E assim nós vamos conhecer um pouco sobre o universo da contação de histórias. Uma atividade muito antiga e que ainda conquista pessoas de todas as idades. Afinal, quem não gosta de ouvir ou contar histórias? Então, olha e escute muito bem essa história que eu vou contar. A raposa e as uvas. Uma raposa faminta caminhava pela floresta, quando avistou alguns cachos de uvas maduras no alto de uma videira. Então, ela decidiu colher os cachos de uvas mesmo estando muito altos. A raposa tentou alcançar os cachos de uvas de todas as formas, mas não conseguiu. Sem sucesso. Com muita fome, cansado, ela resolveu ir embora, apesar de estar desanimada por não ter conseguido o que queria. A raposa saiu de passeio. Na verdade, olhando com mais atenção, vejo que as uvas estão estragadas e não estão tão maduras como pensei. Essa é a nossa história da raposa, que queria colher uvas porque estava faminta, mas quando percebeu que não alcançava, ela não ia assumir que ela não conseguia alcançar. Para isso, ela então, o que ela fez? Desprezou aquilo que ela não podia ter. Então, essa é a moral dessa história, né? Desprezar as coisas que não podemos ter. E sabe quem escreveu essa história, essa fábula? Foi o Esopo. Esopo foi um escravo que viveu na Grécia Antiga há muitos anos. Ele inventava e contava histórias em que os personagens eram animais, sempre animais, falantes, com comportamentos de seres humanos. Essas histórias eram contadas a outras pessoas que possuíam um ensinamento sobre a atitude dos personagens. E olha, vocês sabiam que na Grécia Antiga, quando as pessoas ficavam doentes, elas iam até o médico. E sabe o que o médico pedia para que elas fizessem, né? Para que elas melhorassem? O médico pedia para que elas lessem uma história, pedia para que elas fossem assistir uma peça de teatro. Então, se a pessoa tivesse com dor de cabeça lá na Grécia Antiga, perguntasse para o médico o que fazer para que essa dor de cabeça passe, então ele sugeria para que ela lesse uma história ou fosse a uma peça de teatro. Olha só que interessante, né? O conhecimento, sim, nos dá paz. As histórias que nós podemos escutar também nos trazem ensinamentos, como aqui a fábula do Esopo, a nossa querida raposa, olha ela ali, alcançando as uvas, né? Na videira.
A videira é o nome que se dá à plantação de uvas. Bom, então acabamos de escutar uma fábula, uma das histórias de Esopo. E fábula é um tipo de histórias, tá? É uma maneira de contar uma história, é uma maneira de escrever uma história. E olha só, as fábulas são histórias curtas e geralmente os personagens são animais ou até mesmo objetos com características humanas. Ao final de cada fábula, encontramos uma moral, que pode ser um ensinamento ou uma lição de comportamento. Quando as fábulas surgiram, elas eram contadas oralmente e eram também uma tradição passada de geração para geração, como antigamente as histórias. Não eram escritas, elas foram modificadas ao longo do tempo. Os autores de fábulas mais conhecidos são Esopo e no Brasil, sabe quem? Monteiro Lobato, o nosso amigo que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Temos várias fábulas criadas por ele, inclusive várias personagens, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo que são animais que têm o comportamento de nós humanos, não é mesmo? Muito bem, e já que antigamente as histórias eram contadas oralmente, não através da escrita, olha só, nós temos aí uma pintura, e essa pintura representa exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês. E aqui temos algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem oralmente, falando para a sua família. Qual é a resposta dessas perguntas? Primeira pergunta: o que você observa nessa imagem? Segunda pergunta: o que as pessoas da imagem estão fazendo? Terceira pergunta: em que outros lugares você viu situações como essa? Você já viu uma situação parecida como essa em outro lugar? Eu já vi, até mesmo lá na escola. E a quarta e última pergunta: que história você imagina que as mulheres estão ouvindo? Qual será a história, né, que este homem aí, segurando este instrumento musical, está contando para essas mulheres? Pense bem, responda com a sua voz. Não precisa registrar, não precisa escrever, nem enviar para o professor. Só leia e responda, ok? Muito bem, agora é a vez de vocês. Você e sua família vão contar uma história e vão registrar essa história, tá bom? E de quem é essa história? É a sua história. Você vai contar a sua história junto com a sua família e registrar essa história, tá bom? Aqui no nosso livro de arte, está pedindo para que vocês possam criar um livro, né? Colando fotos de vocês, fotos da vida de vocês, desde o seu nascimento até agora, você aqui no primeiro aninho, você pode contar a sua história através das fotos. Pode sim, você pode pegar algumas folhas, colar essas fotos, ou pode até imprimir essas fotos, na própria folha você pode escrever. Mas eu vou deixar uma dica aqui para vocês. O que vocês acham de fazer um vídeo do professor? Faça um vídeo você contando a sua história. Quando você nasceu, que dia, em que cidade você nasceu, né? Quem que estava no seu nascimento? Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó? E depois do seu nascimento? Onde você foi morar? Onde você mora hoje? No mesmo lugar onde você nasceu? E as pessoas que você convive, que você brinca agora, aí em casa, são pessoas que moram aqui no seu coração, como sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu irmão, sua irmã, sua tia.
Quem são essas pessoas? Conta um pouquinho da sua história com essas pessoas. E o que você mais gosta de fazer na sua casa com essas pessoas. Conte a sua história. Grave um vídeo e envie para o professor. Tá bom? Eu acho que é uma melhor maneira para vocês realizarem essa atividade. Agora, quem quiser procurar algumas fotos da sua história de vida desde o seu nascimento até agora, fazer uma apresentação de slide no computador, ou até mesmo colar no papel, tirar fotos para o professor e enviar por e-mail, também pode. Combinado? O mais importante é que vocês façam a atividade, ok? Muito bem, entenderam? Bom, muito importante que vocês façam essa atividade, tá legal? Mesmo que não consigam me enviar através de uma foto para o meu e-mail ou através de outro recurso, mas façam essa atividade, tá legal? E guardem ela. Quando voltarmos às nossas aulas, vocês, todos nós juntos, faremos uma grande roda, cada um vai contar a sua história. Mas aqueles que conseguem mandar uma foto da sua tarefa concluída, por favor, me envie uma foto da sua história. Ah, outra coisa. Não tem necessidade de você criar um livro, tá? Com muitas páginas, porque um livro dá muito trabalho para a gente fazer e também a gente precisaria de mais tempo, tá legal? Agora, pode ser um mini livro, pode ser um livro com poucas páginas, tá? A sugestão é que vocês usem folhas de sulfite dobradas ao meio, né? E assim vocês conseguem, então, confeccionar um livro sobre a história de vida de vocês. Tudo bem, turminha? Ou melhor, faça apenas um desenho representando a história da vida de vocês. Combinado? O importante é que você conte uma história para mim e para os nossos colegas. O importante é que você conte a história da sua vida, das pessoas importantes que estão ao seu redor, dos objetos que você tem que você gosta muito, ou até mesmo dos seus animais de estimação. Legal? Bom, espero por vocês. Ah, e não se esqueçam, o meu e-mail é rodrigo.bionde@escolas.anchieta.br. Combinado? Tchau, até a próxima.